Olá, hoje vamos falar sobre variedades linguísticas. No dia a dia, existem diferentes maneiras de usar a língua. Até porque a nossa língua portuguesa, ela não é uma língua imutável ou uniforme. Ela é uma língua dinâmica e por esse motivo, com o passar dos anos, ela vai sofrendo modificações, alterações. A nossa língua portuguesa, ela é usada dentro do nosso próprio país, em diferentes regiões, com vocábulos, com pronúncias diferentes. E essas diferenças na maneira de como a gente utiliza a língua é que é chamada de variedades linguísticas. E essas variedades linguísticas que ocorrem, que acontecem na nossa língua portuguesa, dentro do nosso próprio país, ela é devido a alguns fatores que influenciam para que essa variedade aconteça. Um dos fatores seria a faixa etária dos falantes, né? Quanto mais velho, quanto mais novo for essa pessoa, né, esse falante, essa variedade ela tende a sofrer, né, essa alteração. Outro fator seria o nível de escolaridade. Quanto menos instrução tiver uma pessoa, essa variedade também ela vai se dar de forma diferente. Essa pronúncia das palavras, esse vocábulo, ele vai ser diferente. Outro fator seria a região onde a gente mora. Dependendo da nossa região, nós temos sotaques que compõem essa língua que são diferentes. Vocábulos, por exemplo, na nossa região, no Pará, nós temos um vocábulo próprio dos paraenses. Hoje, de acordo com essa questão da pandemia que está acontecendo em todo o mundo, estão fazendo propagandas para conscientizar as pessoas. E uma das propagandas seria as pessoas ficarem em casa. E no nosso Pará, esse ficar, ele é substituído por um vocábulo muito conhecido que é te aquieta em casa, que é próprio do nosso vocábulo paraense. Mas ficou uma propaganda bem legal. Outro fator seriam os grupos sociais a que pertencem. Dependendo do grupo social que a gente pertence, a gente também acaba criando um vocábulo dentro da nossa própria língua. Pronunciamos palavras de forma diferente, fazemos substituição, né, de algumas letras, tá? Principalmente a questão da internet, né, quando a gente faz esse texto, usa essa língua de forma escrita, a gente faz muita substituição das palavras, querendo reduzir, e a gente acaba fazendo essa substituição aí. O último fator seria o contexto da comunicação, tá? Então, dependendo também desse contexto de comunicação em que a gente se encontra, seja numa reunião, no congresso para médicos, seja numa reunião familiar, a gente faz uso de vocábulos diferentes. Que, por exemplo, numa reunião familiar, a gente tem um vocábulo que é usado, né, costumado a usar pela família, pela nossa família. Então, a gente vai utilizar uma linguagem assim, sem muita preocupação, tá certo? E como a gente não tem preocupação, claro, dentro da variedade linguística, existe uma linguagem, uma variedade de maior prestígio, que seria a linguagem padrão ou formal, como nós conhecemos. Essa linguagem, ela é a linguagem de maior prestígio, é a qual nós aprendemos na escola, ela é empregada na maioria dos jornais, palestras, discursos, livros teóricos, enfim, é uma linguagem bastante utilizada aí nesse meio. E ela se caracteriza por seguir a gramática normativa ou a gramática padrão. Então, essa linguagem, ela é muito padrão, ela é muito utilizada nesse tipo de ambiente e principalmente em textos, tá? Como os textos de jornais, em redações, então ele faz uso dessa linguagem padrão, tá? Mas nós também temos, porque dependendo do nosso ambiente de comunicação, nós também temos outra linguagem que nós fazemos uso, que seria a linguagem informal ou coloquial, que é a linguagem de menor prestígio, em que a gente não tem preocupação com a gramática ao falar, é uma linguagem descontraída, que quando nós a utilizamos, ela faz com que a comunicação ela flua bem melhor,
tá certo? Por exemplo, de linguagem formal seria o emprego de gírias, do internetês, que seria a linguagem da internet, que a gente utiliza na internet, conversa entre amigos, familiares, vizinhos. É claro, a gente precisa, eu não estou dizendo aqui que a linguagem formal ela é uma linguagem errada. Ela não é uma linguagem errada, tá certo? A gente só tem que tomar cuidado para a gente não se habituar a usar em qualquer situação a linguagem formal, porque tem situações que requer que a gente domine a linguagem formal. Por exemplo, numa entrevista para emprego, você vai ter que usar uma linguagem, né, com um prestígio maior, em que você possa estar se apresentando de forma melhor. É a mesma coisa que a questão de eventos, né? Você não vai, dependendo do evento, você tem um tipo de roupa para ir. É a mesma coisa a situação de comunicação. Dependendo da situação comunicativa, você tem que usar uma linguagem adequada, tá certo? E falando em linguagem errada, a gente já deve ter se perguntado a questão de você falar errado. A gente já deve ter visto algumas situações em que a pessoa falou e uma outra corrigiu, dizendo que estava errada, né? Na verdade, isso não está errado, isso a gente chama essa forma de posicionamento de determinadas pessoas em corrigir a outra, em achar que determinados vocábulos diferentes estão errados, de preconceito linguístico. O que seria esse preconceito linguístico? É uma forma de discriminação social que consiste em julgar o indivíduo pela forma como ele se comunica. Mesmo que a pessoa utilize uma variedade que não seja de prestígio, mas se houver comunicação, essa variedade ela não está errada, ela só não está de acordo com a norma padrão, tá certo? Por isso, é necessário que a gente respeite os diferentes tipos de comunicação e dessa forma nós vamos acabar, né, com esse preconceito linguístico que existe hoje, tá certo? Então, muito obrigada, até a próxima.